E aí pessoal, beleza? Bem-vindo à segunda aula do intensivão do desenho técnico. Para quem retornou da primeira aula, muito obrigado. Agora nós vamos dar continuidade ao assunto. E quem chegou aqui pela primeira vez, eu recomendo que primeiro assista a aula 1, conhecendo bastante coisa, para depois vir assistir a aula 2, já que é o conhecimento acumulativo. Tudo aquilo que a gente aprendeu na primeira aula, eu vou dar continuidade agora na segunda. Então, vamos para a aula. Na última aula nós paramos falando desse cara aqui, que é o matemático francês Gaspard Monge, que ele conseguiu pensar numa maneira de transformar um objeto tridimensional em vistas planificadas, um objeto bidimensional. Ele usou esses sistemas de planos para conseguir isso. Mas como funciona esse sistema? Então, nós temos esses dois planos, um plano horizontal e um plano vertical, que são planos que estão perpendiculares um do outro. E esses planos, se vocês notarem, eles formam 4 regiões. Nós temos aqui uma região, 2, 3, 4 regiões. Essas regiões a gente chama de diedro. Então, nós temos as 4 regiões, 4 diedros. Que nós temos o primeiro diedro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. No Brasil, cada diedro a gente consegue fazer um tipo de projeção diferente. No Brasil e na maioria dos países do mundo, se utiliza o primeiro diedro como norma. Claro, exceções de países são os Estados Unidos e Canadá, que eles usam o terceiro diedro como norma. Mas como nesse intensivo nós vamos focar no primeiro diedro, já que estamos no Brasil, vamos focar no primeiro diedro. E uma coisa importante que a gente tem que saber é a simbologia do primeiro diedro. Então, no desenho técnico, é recomendado que se indique em qual diedro foi feito o desenho. Então, quando a gente olhar esse símbolo aqui, a gente sabe que o desenho está projetado no primeiro diedro. Lembrando que tem diferenças de projeções do primeiro para o terceiro diedro. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe, nessa simbologia. Então, não esqueçam dessa simbologia. É importante decorar que é a simbologia do primeiro diedro. Então, vamos agora para o rebatimento de vistas no primeiro diedro. Então, eu vou virar para a câmera aqui, para a câmera não. Eu vou virar aqui para a tela, para o monitor maior, para me conseguir visualizar e mostrar para vocês todo o procedimento. Então, nós temos aqui a peça tridimensional, que é, no caso, essa pecinha aqui. E nós temos o plano. Imagina que o plano fosse uma parede, outra parede e aqui fosse o chão. Então, se a gente fizesse uma sombra da peça nesse sentido aqui, nós íamos ver isso aqui. Se a gente projetasse uma sombra, uma luz aqui, aqui formaria essa sombra. Da mesma maneira que a gente projetasse uma luz por cima, no chão iria formar essa sombra aqui. Tirando a peça do lugar, nós teríamos isso aqui. Uma sombra nesse formato, uma sombra nesse formato e uma outra sombra nesse formato. Agora a gente pega isso aqui e vamos abrir como se fosse uma folha. Então a gente vai abrindo elas, vai abrindo, até ficar dessa maneira. Olhando de frente, nós temos a folha aberta assim. Então nós temos aqui a vista A vista B e a vista C. Então aqui no objeto 3D nós temos a vista A, que é essa aqui, a vista B, que é essa aqui, e a vista C, que é essa aqui. Cada vista tem um nome. Então nós temos aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Sim, a vista lateral esquerda ela fica do lado direito, porque nós estamos projetando o lado esquerdo da peça. É como se nós estivéssemos olhando o lado esquerdo da peça e projetando uma sombra. Por isso que ela fica do lado direito. E da mesma maneira, a vista superior ela fica do lado de baixo. Por quê? Porque nós estamos projetando uma sombra de cima. Então nós estamos olhando de cima
e projeta a sombra para baixo, que nem eu mostrei antes. Então a vista superior fica em baixa. E essas não são as únicas vistas. Nós podemos ter a vista lateral direita, que fica do lado esquerdo. Nós podemos ter a vista inferior, que fica em cima, e a vista posterior, que fica ao lado da vista lateral, tanto esquerda como direita. Então essas são todas as vistas que a gente pode ter projetadas, que a gente chama de rebatimento de vista. A gente está rebatendo as vistas da peça. Então nós temos esse outro exemplo aqui, que é essa peça aqui, em um formato em L. Então nós temos aqui a vista frontal, que é essa vista aqui. Se a gente for rebater ela, a gente quer olhar o lado esquerdo da peça. Então a gente rebate para o lado direito e enxerga o lado esquerdo da peça. Da mesma maneira que eu quero visualizar o lado de cima, que é o lado superior. Então a gente vai rebater a vista superior, rebatendo ela vai para baixo e a gente consegue enxergar a vista superior. Então, para facilitar para vocês, vou mostrar de uma outra maneira. Então nós temos a peça aqui no SolidWorks, a peça em 3D. Então, se a gente for olhar a vista frontal, é como se a gente olhasse a peça dessa maneira. Se a gente fosse olhar o lado esquerdo da peça, aqui é o lado esquerdo, ó, eu estou virando ela para o lado direito e estou enxergando a vista lateral esquerda. Da mesma coisa, a vista superior. Eu vou girando ela para baixo e vou enxergar a vista superior. Então é assim que funciona. Se eu quisesse ver a vista posterior, eu boto ela aqui, vista lateral esquerda, e giro mais uma vez e vejo a vista posterior, que é a vista do outro lado da vista frontal. A mesma coisa a vista inferior. É só eu girar ela para cima e vou ver a parte de baixo da peça. Então a gente pode rebater quantas vezes forem necessárias para mostrar todos os detalhes escondidos da peça. Então é assim que funciona o rebatimento de vistas no primeiro diedo. Lembrando que nós estamos trabalhando no primeiro diedo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, nós vimos os rebatimentos de vistas, agora vamos ver as vistas em perspectivas. O que são as vistas em perspectivas? São as vistas com 3 dimensões, é como se fosse em 3D a peça. E nós temos diversos tipos de vistas em perspectivas. Eu trouxe as 3 principais, que é a vista cônica, a vista cavaleira e a vista isométrica. Essas são as 3 principais vistas, não são as únicas. Então, a vista cônica, ela como se assemelhasse à vista do olho humano, que a gente não vê ela retinha, a gente vê meio cônico os objetos. Nós temos a vista cavaleira, que é onde a primeira vista do caso do cubo aqui, ó, é como se fosse uma vista frontal e a gente adicionasse profundidade em um determinado ângulo. Esses ângulos podem ser 30, 45 ou 60 graus. E nós temos a vista que é a perspectiva isométrica. Por que isométrica? Iso é igual, métrica é medida, então são medidas iguais. É como se esses ângulos aqui, ó, que formam a perspectiva, esses ângulos formam 120 graus. São todos ângulos iguais, que é 120 mais 120 mais 120 dá 360. É como eu disse, um círculo em 3 partes iguais, que dá 120. E se a gente reparar bem nessas 3 perspectivas, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a vista isométrica é a vista menos deformada, vamos dizer assim. Que a vista cônica e cavaleira, ela aparentam ser mais deformadas do que a vista isométrica. Aparentemente, a vista isométrica parece que representa melhor o objeto. Por isso que eu sempre indico, quando for representar uma vista num desenho, represente sempre a vista isométrica, porque é a que melhor representa o objeto sem deformação. Então, por isso que nós vamos trabalhar com a vista isométrica. É o que eu indico no desenho. Não está errado indicar perspectiva cônica nem cavaleira. É só uma recomendação que eu dou. E por que é importante a perspectiva no desenho? Porque a perspectiva ela é uma vista auxiliar para os rebatimentos.
Porque tendo uma perspectiva da peça, fica mais fácil de interpretar o desenho. Porque tu já tem um objeto em 3D ali, tu já tem noção do formato do objeto, aí no rebatimento de vista tu vê os outros detalhes, vê as cotas e as informações necessárias no desenho. Que nem eu mostrei anteriormente essa perspectiva aqui. Por que eu mostrei a peça aqui em perspectiva? Porque para vocês visualizarem, fica muito mais fácil olhar essa peça aqui para conseguir entender o rebatimento de vista. E assim é no desenho técnico. A perspectiva ela é uma vista auxiliar para ajudar quem for interpretar o desenho a não cometer nenhum erro. Ela é uma vista auxiliar e isso ajuda bastante na interpretação de desenho técnico. E eu sempre recomendo usar a perspectiva isométrica. Então, nessa aula é isso aí. Então, a gente conseguiu entender como é que se faz o rebatimento de vista. A gente entendeu como é esse rebatimento de vista no primeiro diedro, já que aqui no Brasil a gente utiliza o primeiro diedro e na maioria dos países eles utilizam o primeiro diedro. E também entendemos sobre perspectivas. O que é perspectiva? Mostrei 3 exemplos de perspectiva e que a gente mais utiliza, que é a perspectiva isométrica. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre normas e aplicar todos esses conceitos que a gente aprendeu, agora com o auxílio das normas técnicas. Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima aula.